Pois é, e a Michelle desabafou com amigos dizendo que se sente presa com o marido diante da rotina imposta pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no complexo da Papuda, em Brasília. A ex-primeira-dama afirma estar sobrecarregada por ter que preparar diariamente as refeições do ex-presidente, que na Papudinha só aceitaria comer o que é feito por ela. Todos os dias, Michelle leva a comida ao presídio e tem direito a apenas 30 minutos de conversa com ele. A situação teria intensificado a percepção de isolamento na capital federal. Michelle observa que, enquanto se dedica a essa função, os filhos de Bolsonaro têm viajado pelo país e até para o exterior, o que reforça a sensação de que ela permanece presa em Brasília. As agendas do PL Mulher também foram interrompidas após desentendimentos com os filhos do ex-presidente. Tu vê, né? A Michelle está começando a reclamar da rotina de ter que dar comida para o marido, Paulo. Eu duvido muito que seja a Michelle fazendo essa comida, né? Agora, ela de fato está colocando aí, mostrando o sacrifício que ela está fazendo em nome de Bolsonaro, né? Então, o grande recado está muito mais em torno disso do que de qualquer outra coisa, né, Viário? Então, o que ela está mostrando? Vocês estão falando que eu não estou apoiando? Olha eu aqui, cozinhando todo dia. E daqui a pouco vai vir um discurso exatamente nessa linha, tá? Que é, eu me sacrifico, eu faço, eu entrego, eu cozinho e tudo mais, e isso não está sendo reconhecido pelos filhos nesse lugar. Então, talvez até sendo construído aí uma arquitetura de defesa mesmo, de vitimização, de mostrar o lugar que ela tem nessa campanha e que, em função disso, ela estaria, sim, apoiando Bolsonaro. Agora, sabemos que, de fato, não é bem assim. Nesse lugar, quem de fato está falando, entre aspas, aí uma determinada verdade, é o Eduardo ao dizer que não, ela não está se envolvendo na campanha, e de fato ela não está. Pois é. O Rogério Despachante te pergunta aqui, o Nicolas sobrevive sem Bolsonaro? Olha, o Nicolas talvez seja um dos poucos nomes da direita que tem essa prerrogativa de ter um alcance que depende não tanto de Bolsonaro. Agora, óbvio, se dizia isso também do Tarcísio, né, Oviário? E o que a gente viu quando Bolsonaro colocou a mão no filho ali e falou que não ia ser o Tarcísio a candidatura, Tarcísio mostrou que tinha uma dependência muito grande ali do bolsonarismo. Talvez Nicolas esteja cometendo o mesmo engano. Agora, em termos de rede, de alcance e tudo mais, sem sombra de dúvida, assim, se o Nicolas tiver uma leitura sobre ele de traidor, ele precisa ir montando isso muito forte ao longo do tempo. Então, quando ele fala, por exemplo, que o Eduardo está perseguindo ele, isso é mais um tijolinho nesse afastamento, entende? Muito bem. São 3h10, nós vamos agora mudar a pauta e falar um pouco aqui com o Paulo sobre Estado de São Paulo, que é outra questão que nos preocupa muito. O quadro de momento é Tarcísio de Freitas, candidato da extrema-direita, e aí nós temos o nosso campo ainda para definições. Tu já tem um palpite do que vai compor a nossa chapa para governo do Estado de São Paulo e como que tu vê esse quadro no atual momento? Se quiser falar também sobre vagas para o Senado, queremos muito te ouvir. São Paulo está montado um quadro onde são 3 pessoas, na verdade vamos botar aí, 5 que podem compor a chapa entre governo e Senado. Pelo lado do PSB, você tem, antes de tudo, o vice-presidente Geraldo Alckmin, se colocando que quer continuar vice-presidente. De fato, para Alckmin, tem zero interesse de descer para a campanha estadual. Você tem o Haddad, que já manifestou publicamente não querer concorrer a essa eleição, que é um sinal muito ruim. Gosto de Haddad, mas, de fato, esse conjunto de demonstrações de que ele não quer concorrer esvaziam a ideia da campanha, né? Que já não é uma campanha fácil.
Você tem Simone Tebet sendo colocada com a possibilidade de governo ou Senado. A Marina Silva também fazendo uma movimentação pro PSB. E você tem, correndo muito por fora aí, o Márcio França, que é um nome fortíssimo do partido no Estado, um dos donos do partido aqui no Estado, elegeu seu filho, Caio França, como deputado estadual também, e também tentando compor. Então, muito possivelmente, os nomes fiquem entre essas 5 candidaturas, Viaro. A probabilidade maior hoje, que está colocada, o cenário que está sendo dito, Alckmin continuar vice, o Haddad ir ao governo, Simone Tebet e Marina Silva vindo candidatas ao Senado e o Márcio França vindo deputado federal, algo assim. Muito bem. A defesa do Bolsonaro solicita mais uma saída dele da Papudinha para realizar tratamentos. Desta vez, nos tratamentos solicitados, autorização solicitada para tratamento de estímulos elétricos no crânio. Segundo a defesa, esses estímulos elétricos no crânio é para tratamento das questões do soluço. Já estão partindo aí para algumas coisas mais intensas e tentando, de alguma forma, tirar ele lá de dentro. Paulo, a questão do Bolsonaro pode influenciar, de alguma forma, as eleições? Esse discurso de que está sendo torturado, não é retirado de lá, não leva para casa, e até te digo mais, se por acaso a situação de saúde dele piorar, se por um lado a prisão dele acaba influenciando a briga da extrema-direita, a questão de saúde vai ser explorada nas eleições como forma de vincular o STF ao governo e ganhar algum capital político em cima disso? Sem nenhuma dúvida, Viaro. Esse lugar de que há um abuso do STF, uma perseguição à figura do Bolsonaro, isso está sendo construído. Isso é um elemento que, inclusive, serve para manter e radicalizar ainda mais a base de Bolsonaro. Então, cada vez que sai uma notícia dessa, reforça-se na cabeça desse público, deixa esse público ainda mais próximo, ainda mais apoiador de Bolsonaro. Então, para além disso, tem uma tentativa também de marcar o STF, como você bem falou, faço minhas suas palavras, Viado. Muito nesse lugar, o STF tá cometendo excesso, está perseguindo, ele tem problema de saúde. Então, você tem aí essa soma, não tenho nenhuma dúvida que vai chegar lá na campanha e vai falar, não, porque foram pedidas 200 vezes, não sei o quê, e todas foram negadas, ainda que... E eles vão fazer todo um teatro, vão fazer todo um conjunto de alegações, vão botar Bolsonaro chorando, vão fazer o que tiver que fazer para capitalizar politicamente essa prisão de Bolsonaro.